tema da palavra de hoje, ela é recompensa completa, parcial ou nenhuma. Só depende de você. Só depende de mim, só depende de você. Nós estamos aí nesse mês, né, com essa direção que o Senhor deu aos nossos pastores, sobre céus abertos. Quem não quer ter céus abertos, né, sobre nós, sobre você? Todos nós queremos ter um céus abertos, não um céu de bronze, um céu fechado. Você fala assim, Deus, parece que o céu está fechado. O céu está sempre disponível para nós. Sempre está disponível. É a casa do Pai. A casa do Pai está sempre disponível ao seu filho. Está sempre disponível. Os filhos casam. Ontem mesmo eu fui num casamento do meu sobrinho, que é praticamente como se fosse um irmão para mim e um filho ao mesmo tempo. A minha irmã que me criou é uma mãe para mim. O caçula dela, que tem a idade do meu mais velho, 21. Vai fazer 22 agora em maio. Casou. E a gente foi ontem num casamento. E ela falou, a gente já brincando, falei, eita, Vilma, agora só tá você e o Walter, porque os 3 casaram. E aí eu brinquei, né, costumo brincar com os meninos e falo assim, eita, agora a casinha da mamãe, a casa da minha mãe e do meu pai está sempre aberta para mim. Não para que eles voltem, né, com separação, não estou falando. Mas ele falou, mesmo casados, eu sei que a porta da casa da minha mãe e do meu pai está sempre aberta para mim. Ele brinca, mamãe, eu estou saindo de lá, mas eu vou continuar vindo aqui, te encher a paciência. E assim, às vezes nós, quando aceitamos a Jesus, entregamos nossa vida para Ele e a gente começa a ter uma vida de fé, uma caminhada cristã. Chegou um momento que às vezes a gente não vigiar, a gente inconscientemente vamos estar dizendo para Deus, eu já sei bastante, agora eu já sou independente, já tenho minha maturidade espiritual, fica aí agora. E esquecemos da casa do Pai. Esquecemos da casa de aonde nos acolheu, que nos gerou, porque Deus nos gerou nele. Nós somos gerados em Deus. Ele diz, eu te conheci antes mesmo de você ser formado no ventre. Antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, nós somos gerados em Deus. Nós somos dele. Estamos aqui para ele, voltaremos para ele. E ele trouxe essa palavra ao meu coração, e essa palavra ela começou a crescer no meu coração num dia de trabalho. Eu estava no carro esperando tocar um pedido com meu esposo, e ali eu deitei ali no banco e comecei a orar, comecei a falar em línguas ali, em pensamento, em espírito, né? Comecei a orar ali, parece que me apaguei ali um pouco. E aí eu acordei com uma visão que Deus tinha me dado. E aí eu pedi, Ele me mostrou de novo, e eu pedi, Deus, me dá a revelação desse sonho, dessa visão que o Senhor me deu. E Ele me deu aquela visão. E depois daquela visão, eu fiquei meditando naquela visão. A visão depois é a parte que eu vou deixar depois, quando eu terminar tudo. Deus falou, você vai entregar a parte. E ali, que esse sonho falava que todas as bênçãos, elas estão condicionadas a princípios, né? E ali eu comecei a orar e falar com Deus, Deus me mostra, quero saber mais. E depois em casa, tomando meu banho, ali em casa veio a voz do Espírito Santo. Ali fazendo as coisas de casa, ali começou a ministrar e veio aquela voz, praticamente audível. E eu até compartilhei com meu esposo. E aquela voz dizia, eu não recebo princípio sem honra. Eu não recebo princípio sem honra. Aquela hora eu levei aquele baque. Eu falei, Deus, me ensina mais. Que é isso, esse princípio sem honra? Ele falou, tem bênção sim, condicionadas a princípios. E às vezes a gente fala, Deus, eu estou cumprindo alguns princípios, eu estou cumprindo esses princípios e não estou recebendo. E aí Ele ministrou no meu coração, eu não recebo sem honra. Tudo tem que ter honra.
Porque, amados, obediência a gente faz porque a gente pode receber um castigo, ou receber algo ruim, ou receber algo em troca. Mas honra é você obedecer sem que ninguém está vindo. Honrar pai e mãe não é obedecer eles porque senão você não vai ganhar aquilo, ou porque você não vai receber isso, você vai ser castigado, ou obedecer na frente deles. A honra é obedecer quando pai e mãe não estão lá. Obedecer a Deus, dar honra ao Senhor, é a gente exercer a palavra sem estar preocupado se alguém está me vendo. É não estar preocupado se alguém está notando se estamos ali dando honra, ou se estamos obedecendo. A honra, ela é diferente. Eu faço porque eu amo meu Deus. Eu faço, eu obedeço aos meus pais. Eu obedeço a minha autoridade porque eu amo a minha autoridade. Eu respeito a autoridade que está nela, imposta. Essa é a diferença da nova aliança para a velha aliança. As pessoas obedeciam. Porque está lá em Deuteronômio. Se a gente obedecesse, seguisse as orientações, temos aquelas bênçãos que estão condicionadas ali à obediência. E também as maldições. Aí vem a nova aliança, que é a graça. E aí muitos acabam bagunçando a graça. Não é favor merecido, está pronto. Não, a graça. A gente recebe a salvação através da fé mediante a graça. Pela graça mediante a fé. Mas a graça, além de nos dar a salvação, nos trazer salvação, ela nos capacita, nos fortalece e nos ensina a ser obedientes. A não mais desobedecer por um castigo, mas obedecer por honra, por amor, por respeito, por dar valor a quem nos entregou aquilo, a salvação. Nos entregou o reino. E ele começou a ministrar isso no meu coração, e comentei com meu esposo, e depois no carro também ali, desesperando, começamos a orar, a gente ora. E Deus trouxe uma palavra no coração dele. Ele: Vanessa, abre aí, eu não estou achando se é capítulo 8 ou se é capítulo 3, mas eu sei que está em Provérbios. E a gente começou a estudar, já vou ler com vocês, só para vocês entenderem um pouco o contexto. E ele começou a ministrar no meu coração e no meu esposo, da minha família. A gente começou a trabalhar isso. Muito a questão da honra. A honra ao Senhor, a honra à autoridade e a honra aos que estão abaixo de nós também. Tudo isso é honra. Como nós estamos dando. É um estudo muito profundo, mas eu vim compartilhar uma parte desse estudo, desse ministrar de Deus. E lá na carta de João, na epístola de 2 João, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8, na NVT, por favor, porque está na versão ali mais fácil para vocês entenderem. Eu vou ler primeiro na minha, mas deixa aí a NVT, tá? A minha é a ARA, ela diz assim, só tem um capítulo, tá? Segunda carta de João, ela diz, versículo 8: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Na NVT, ela vai dizer: tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Amados, na Bíblia nada é por acaso. Nenhuma palavra está ali por acaso. Quando você vê Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, porque existe vários tipos de pastor, mas ele é o bom pastor. Quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, quer dizer que existem muitas videiras que vão tentar falar sobre o nome de Jesus, e às vezes nós temos que estar atentos, porque ele fala: eu sou a verdadeira videira. A palavra dele é a verdadeira. Então, se tem ali uma palavra, é porque ele quer nos ensinar, porque tem mais. Então, se existe lá
ali na versão NVI está dizendo: a recompensa completa é porque existe também a recompensa parcial e nenhuma recompensa. E ele então começou a ministrar no meu coração, e eu comecei a estudar, e ali me envolver. Voltei para um livro que eu já tinha lido um tempo atrás, do Joy Beivy, que fala sobre honra, a recompensa da honra. Eu tinha lido há muitos anos atrás, uns 15 anos. E como Deus é maravilhoso, né? Porque naquela época eu não tive o entendimento. E Ele começou a ministrar isso no meu coração. E o Espírito Santo começou a me levar de novo ali, aquele livro que eu tinha lido. E Ele começou, e eu falei: Deus vai me mostrando. E antes de eu ler, dar alguns exemplos de recompensa completa, nenhuma recompensa e recompensa parcial, eu quero que você abra em Provérbios 3, 9. Eu estou na RA. Provérbios 3, 9, que é esse que o meu marido, nós estávamos ali em oração e Deus trouxe. E nós oramos, né? Ali ele diz, 3, versículo 9. Ele diz: honra ao Senhor com teus bens. Tem alguns que vai estar escrito com a tua fazenda. E com as primícias de toda a tua renda. Põe para mim na ARC, por favor, Adriel. Adriel que está aí, Pedro. Fica tão escondidinho lá. Coloca para mim na ARC. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Aqui ele está dizendo: honra ao Senhor com a tua fazenda. Ele está dizendo primeiro: honra ao Senhor com toda. Honra ao Senhor com a tua fazenda. O que é a fazenda? O que é os teus bens? É tudo que a gente tem. É tudo. É honrar o Senhor com nossos filhos, que Ele foi entregue para nós. Deus confiou em nossas mãos os filhos dele. Os nossos filhos, na verdade, são deles, que Eles nos confiou para que a gente cuidasse. Assim como Deus confiou a Jesus, a Maria, Deus tem confiado nossos filhos às nossas mãos. É honrar o Senhor com nossos filhos, é honrar o Senhor com o nosso casamento, é honrar o Senhor com a nossa casa, com o nosso trabalho do dia a dia, em casa ou no trabalho lá fora. É honrar o Senhor com a nossa boca, com o nosso ouvido, com tudo que a gente tem, com as nossas vestes. É honrar o Senhor. Primeiro passo: honra o Senhor com toda a tua fazenda, com todos os seus bens, com tudo que você tem. É dar honra. E a palavra honra, irmãos, eu fui ver no dicionário, quer dizer dar valor, reconhecimento. Ela é na palavra original se for escrever no português é time, mas a gente fala timi, que é essa palavra honra, que é de peso, quer dizer valor, prioridade. Em que parte da nossa agenda está a honra ao Senhor? Em qual parte da nossa agenda, em qual horário da nossa agenda o Senhor está? Qual lugar? Em que lugar? Às vezes nós estamos dando. O próprio Jesus, ele vai falar em Mateus: me honram com lábios apenas, mas não de coração. Não adianta às vezes darmos glória a Deus, aleluia, te amo, e não honrarmos com Ele com todo o nosso coração. É honrar a Ele. E dizer: Deus, naquele dia eu falei: Deus, aonde eu estou deixando de te honrar? E eu comecei a ver áreas na minha vida que eu não estava dando a honra a qual o Senhor merecia. E por isso eu não estava colhendo. Irmãos, até eu falei, não é obediência. Eu vou obedecer porque eu estou honrando. Não, honra não tem a ver com obediência. Obediência, quando a gente honra, ela acontece naturalmente.
Eu obedeço a palavra. Nós aprendemos domingo passado que o Senhor escreveu agora os mandamentos dele aonde? Na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. Então, quando eu honro ao Senhor, eu honro, realmente, eu obedeço para Ele, independente se alguém está vendo ou se não está vendo. O exemplo que eu dei do pai, do filho para o pai e a mãe. É honrar quando ninguém está ali. Honrar o filho na frente dele é fácil. Honra teu filho longe dele. E assim por diante. A sua autoridade. Quem está acima de você? Os nossos pastores. Será que temos dado honra a qual eles realmente merecem? Eles são autoridade sobre a nossa vida. E aí, eu quero dar uns exemplos para você a respeito da honra. Eu vou dar um exemplo de nenhuma honra. Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5. Eu amo o Evangelho de Lucas, acho que vocês já ouviram falar isso. Ele é muito minucioso ali, sabe, em detalhes. Eu gosto muito de ler o Evangelho de Lucas. Virei demais minha Bíblia aqui. Lucas capítulo 5. Versículo 17. Diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. A Bíblia mostra que Jesus, se for ler também em outros ali evangelhos, se for ler ali no Evangelho de Mateus e de Marcos, você vai ver que ele entra numa casa e a casa encheu de tal forma que não cabia ninguém naquela casa. Ninguém. Mas ela estava cheia principalmente de quê? De mestres e fariseus. Mestres da sinagoga, religiosos. Os fariseus eram aqueles religiosos, né? Conheciam bastante ali a palavra. E vieram de todos os lugares para ver Jesus, para ouvir a Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, ele estava ali cheio do poder. E o poder do Senhor estava com ele. O poder do Pai estava com Jesus. Deus ainda não tinha entregado todo o poder para ele. Então tudo que Jesus fazia, ele fazia através do Pai. O Pai operava através do Filho. E então ele estava cheio do poder do Pai para curar. O Senhor queria curar. Ele estava com desejo de operar grandes milagres. Vai ter traduções, talvez você vai ver milagres. Então, cheios de poder ali para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. E procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, que é o telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus razoavam dizendo, quer dizer, eles estavam no pensamento, tá? Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado,
voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, dizia: hoje vimos prodígios. Mas nenhum deles recebeu cura. Nenhum do que estavam ali a princípio, porque Jesus já estava ensinando, a casa estava cheia de homens, cheios, conhecedores da palavra, mestres, fariseus. Mas eles não davam honra a Jesus. Eles estavam ali por curiosidade, para tentar achar, como eles sempre faziam, estavam sempre tentando achar um defeito em Jesus. Não deram honra. E um homem que veio de fora desceu sobre o telhado, e somente ele foi curado. Somente ele. Porque aquele homem não queria apenas estar ali ouvindo, por achar algo de defeito, mas ele queria realmente a Jesus. Aquele homem foi curado. Os outros ficaram apenas vendo. Não puderam presenciar, não tiveram ali, não foram curados. Eu fico imaginando Jesus. Ele estava aqui como homem, frustrado, dizendo: eu estava aqui, podia curar a tantos, e eu curei aquele que nem era dessa reunião, que nem estava aqui, mas ele recebeu. Mas aqueles homens razoavam em pensamento. A gente também dá honra ao Senhor aqui, ó, na nossa mente. Às vezes nós estamos dando, igual eu falei, glórias com as palavras, com a nossa boca, dando honra ao Senhor. Deus, eu te amo, Deus, eu te louvo. Mas às vezes nosso coração, a nossa mente, a nossa alma não está honrando ao Senhor. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos, nossos corações. Por isso Davi, ele diz: sonda o meu coração e vê se há algo em mim. Sabe por quê? O nosso coração, ele é enganoso. O coração do homem é enganoso, ele falha. Mas Deus, Ele realmente Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E agora eu quero te dar um exemplo de uma recompensa parcial. Está lá em Lucas capítulo 4. Aí no livro de Lucas. No versículo 16. Eu vou ler aqui no Lucas, eu falei, ele é mais minucioso, então ele conta uma parte toda. Mas depois vou ler com vocês também. Deixa eu ler primeiro com vocês Marcos 6. Aí eu explico melhor. Marcos 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1. Que ele é mais curtinho. Diz assim, Marcos 6, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E eles escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Impondo-lhes as mãos, admirou-se da incredulidade, contudo percorria as aldeias circunvizinhas. Peraí, desculpa, irmãos, acabei pulando, né? Li metade, ficou estranho. Não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Algumas versões vai ver milagre poderoso, algo grande, tá? Senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar.
Jesus estava ali ensinando o quê? A palavra. Lucas, no capítulo 4, versículo 16, ele dá mais detalhe do que Jesus estava ensinando. O que Jesus falou com tanta autoridade? O que Jesus falou que intrigou tanto aquelas pessoas que estavam ali, que conheciam a Jesus? Estudaram com Jesus, andaram, brincaram com Jesus ali. E ali ele diz assim no versículo 16: indo para Nazaré, onde fora criado. Ele estava onde? Na sua terra, onde ele cresceu. Por isso que fala Jesus de Nazaré. E ele diz, entrou num sábado na sinagoga. Onde ele estava? Numa sinagoga, onde se ensinava, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então eles tinham um hábito, o costume de pegar ali as palavras, as profecias, né, de Isaías, ali as leis de Moisés, e liam. E ele diz assim: então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, se não me engano, acho que é 52. Vocês me perdoem se estiver errado. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Fixos, tá? Fitos significa fixo. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. Jesus está dizendo para eles: olha, esse aí que foi ungido para pregar, para evangelizar, para ensinar, para curar, libertar, sou eu. Gente, hoje é mais fácil para a gente saber que ele era Jesus, né? Mas aqueles que cresceram com ele, estiveram com ele, começaram a dizer: eita, aquele ali, filho de José, carpinteiro, que brincava comigo, esse daí é ungido. Por quê, irmãos? Eles se escandalizavam. Porque eles esperavam que Jesus viesse, e eles esperam até hoje, que Jesus viria como um rei, já no seu cavalo, já tomando ali o reino ali de Roma, e assentando-se ali como rei, como autoridade. Mas Jesus, ele veio como um de nós. E ele veio como rei, mas não do jeito como eles esperavam. Então eles olham para aquele ali, homem simples, que brincava com eles, que andava na casa com eles, filho de Maria e José, que tinha irmãos. Virar para eles e dizer: sou eu esse ungido. Eles não entenderam. E se revoltaram contra Jesus, não acreditaram. Os seus próprios ali, que estavam junto, que o viram crescer desde pequeno, não acreditaram que Jesus era o ungido do Senhor, o escolhido, o rei de Israel. E ele diz assim, então passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis provérbio: médico, curar-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz eu também aqui na tua terra. Ele veio, ele já estava fazendo milagres em Cafarnaum. E ele veio como médico, ele veio ali realmente para curar, como libertador, para libertar também na terra dele, em Nazaré. E aí ele diz, e prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias. Irmãos, imagina, aonde Elias estava, em Israel, não tinha uma viúva que pudesse alimentar a Elias. Elias teve que sair, ser alimentado por uma viúva de Sarepta, uma viúva de fora, estranha.
Porque Deus olhou ali e não achou uma só. Eu falo assim, nossa, mas por que Deus? Não sei se você já se perguntou, mas eu no começo da fé, eu perguntava, mas por que Deus foi mandar ir lá para longe, uma viúva, né, estrangeira? E aqui está a resposta, porque Deus tem resposta para tudo. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Irmãos, olha que forte. A Bíblia nos mostra que haviam muitos leprosos na época que Naamã foi ali pedir ajuda para Elias. Que foi pedir ali ajuda. Mas, Eliseu, perdão. Eu falei Elias, falei assim, não é Elias, foi Eliseu. Tinha muitos leprosos na época de Eliseu. Muitos. E Deus o próprio Jesus aqui nos revela que haviam muitos leprosos. Mas Eliseu só curou a Naamã, um sírio. Um sírio. Jesus, ali, Deus não pode usar ali Eliseu. E Deus queria curar, Ele curou um estrangeiro, quanto mais. Irmãos, isso fala muito comigo. Deus, Ele tem poder para curar a todos. E Ele vai curar. E você fala assim, nossa pastora, mas eu estou na igreja há tantos anos, eu não recebo. E às vezes vem aquele lá que só veio uma vez e volta para o mundo e é curado. E às vezes eu estou orando e uma pessoa lá de fora recebe bênçãos, recebe cura. Deus está mostrando ali que Ele está disponível para todos. Mas a alegria dEle, a satisfação dEle é curar principalmente os seus. Os da sua casa. Os filhos. E Ele mostra que Ele só pode curar na mão um estrangeiro. Um sírio. Ele fala isso. Nossa, lá fora lá tem ímpio. O ímpio foi curado, o ímpio foi isso. E eu ainda não recebi. Será que estamos dando honra ao Senhor? Porque Ele está disponível. Eu falei, os céus estão disponíveis. O céu está disponível para nós. E Ele continua aqui dizendo, todos. Irmãos, foi alguns? Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. E o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Queriam matar a Jesus, jogar ele do precipício, porque Ele queria curar. Porque Ele disse que Ele era aquele ungido. Eles não aceitaram. Não pode ser esse. Não pode ser esse. Eu estou esperando aquele rei que vai vir, que vai tomar o lugar ali. Vai tirar aqui Israel, vai tirar a gente das mãos de Roma. E vai reinar sobre nós. Não é este. Não pode ser esse. E ali tentaram até matá-lo. Jesus, lá em Marcos, o Marcos relata que Ele só pôde fazer poucos milagres. Pouquinho. Mas não tudo o que Ele queria. Na cidade onde Ele estava, que Ele mais desejava estar ali curando. E aí a gente mostra a recompensa parcial. Bem pouquinho. Tem gente que está vivendo um pouquinho do que Deus tem para entregar. Mas não tem vivido o melhor de Deus. Não tem desfrutado da terra que mana leite e mel. Não tem desfrutado do melhor dessa terra. E Deus quer que vivemos o melhor aqui, é nessa terra. Você vê em Provérbios também falando, é aqui em vida, nessa vida. Deus quer que venhamos viver o melhor aqui. Não é só lá, aqui. Começa já aqui. Porque nós vamos ser testemunhos da glória de Deus para as pessoas. E agora eu quero ler um para vocês, para a gente encerrar. Que é aquele que recebeu a recompensa completa, amém? Olha só, vamos lá para Mateus 8, versículo 5. Essa palavra também tem em Lucas. E Lucas
vai falar sobre um centurião, né? O servo de um centurião. Em Marcos, eu quero ler Marcos, que é mais curto, mas em Lucas, depois, se você quiser meditar, mostra que alguns servos desse centurião foram até a Jesus pedir para que Jesus fosse curar esse empregado. Porque era um homem muito bom, e que ele fosse à casa desse centurião, porque ele tinha ajudado a construir a sinagoga, ele era um romano que tinha ajudado muito eles. Ele falou, ele merece ser ajudado, tal, e Jesus estava até indo. Jesus estava indo. E no meio do caminho, mostra que esse centurião envia outros servos a falar a Jesus, e ele fala, olha, eu não fui até aí, porque eu não me acho digno que você entre na minha casa. Mas diga apenas uma palavra, eu sei que o meu servo vai ser curado, né? E em Marcos, ele já fala a palavra, a voz do próprio centurião, que eram palavras do centurião ali. Aqui em Marcos, capítulo 8, versículo 5. Peraí, não é o 5 não, é o Marcos, não, Mateus, a pessoa foi não está errado, Mateus, perdão gente, Mateus, eu estou em Marcos, Mateus 8:5, agora sim, é que às vezes bate a luz aqui, eu estava lendo de cima, Mateus, Evangelho de Mateus 8:5, vai dizendo assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa. Então Lucas ele vai relatar, mas é a mesma passagem, que servos desse centurião veio. Marcos já fala do próprio, né, centurião. Diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus já disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Apenas manda uma palavra. Apenas uma palavra. E o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Está falando de nós, os gentios, que muitos viriam de todos os lados e vão se sentar à mesa, né? E ele diz, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Ele estava dizendo do exemplo lá de Nazaré. Eles eram da família, da terra, mas estavam fora. E Deus está colocando quem não está para dentro, alcançando a todos, né? E então ele disse, então, lançados fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Irmãos, é tremendo esse exemplo. Eu vibro com esse exemplo, porque o centurião, ele reconheceu em Jesus o que muitos ali não tinham reconhecido. A autoridade que Jesus tinha na terra. Ele diz, eu sou centurião e também tenho pessoas abaixo de mim, ao meu comando. E se eu falo isso, ele vai e faz. Se eu dou um comando, digo para ele ir, ele vai. Então digas apenas uma palavra. Irmãos, esse homem deu mais honra a Jesus do que todo Israel. Jesus disse, eu não vi em todo Israel nenhum homem com a fé deste homem. Que vai estar dizendo, a honra. Aquele homem reconheceu coisas que ninguém, nem na sua família havia reconhecido.
Quando ele fala todo Israel, inclui a mãe, inclui o pai, inclui todo mundo. Inclui ali os seus irmãos, inclui a todos, seus discípulos. Eles não encontrei em Israel, nenhum em Israel, uma fé igual a deste homem. Este homem não, era romano. E ele reconhece que em cima de Jesus há uma autoridade. E se ele fala, é porque ele tem a autoridade que lhe foi dada. Ele não fala por si só. Ele fala porque está debaixo de uma autoridade. Ele fala assim, eu tenho pessoas debaixo de mim. E em cima dele também tinha, que era o comandante. E ele também sabia obedecer. Se ele falava que eles obedecem, é porque ele também obedecia. Era um homem obediente à autoridade. Aquele homem reconheceu a autoridade sobre Jesus, a autoridade que ele tinha nos céus, na terra e no inferno. E às vezes nós temos dificuldades de compreender e dar honra a essa autoridade que Jesus ele tem. Eu falei um pouquinho sobre isso, sobre a autoridade que foi dada a Jesus e que hoje está em nós através de Cristo. Que nós hoje fazemos parte da família de Cristo. Nós fazemos parte dele. Nos foi dado. Não porque merecíamos, mas porque nos tornamos filhos. E por ser filhos, carregamos este nome que tem autoridade nos céus, na terra e no inferno. Aquele homem entendeu, pode falar uma palavra, que eu sei que o meu servo vai ser curado, dizendo, eu sei que você tem autoridade no mundo espiritual, e quando você repreende a doença, ela vai ter que ir embora. Eu sei que você tem autoridade, porque lhe foi dada. Ninguém recebe autoridade se alguém não lhe entregar. Jesus tinha autoridade, porque o Pai havia o condicionado a essa autoridade. Ele estava debaixo da autoridade do Pai. Debaixo da autoridade do Pai. E nós hoje estamos também debaixo dessa autoridade do Pai, através de Jesus, que foi dada a Ele toda a autoridade nos céus e na terra e no inferno. Aquele homem reconheceu, deu honra a Jesus. Jesus estava indo na casa dele e falou, não entre, basta uma palavra. E às vezes a gente fica, não, Deus, eu quero um sinal. Não, Deus, eu preciso disso. Não, Deus, eu preciso daquilo. E Deus já falou com você na palavra e a gente está pedindo sinais. A gente está pedindo mais. Às vezes Deus já falou com você, comigo na palavra, e a gente fala, pastor, ora por mim, porque eu preciso de uma palavra. E Deus falou, mas eu já te dei. Está lá, tome posse, receba, entenda. Então que Deus ele possa abrir nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. E que Ele possa nos dar esse entendimento, o conhecimento da sua palavra, que por ela, através do conhecimento da palavra, vem a fé. Quando fala que a fé ela vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, está dizendo no ouvir, na questão de entendimento. Não é só escutar. Eu lembro que minha mãe, às vezes, ela puxava minhas orelhas e falava assim, você não está me ouvindo, você está me escutando. Quem mais assim ouviu isso da mãe? Você não está me ouvindo, você está me escutando. Eu falei, eu já ouvi, mãe. Não, você não me ouviu, você me escutou. Porque você ouviu as minhas vozes, mas você não me obedeceu. Se você tivesse me ouvido, você tinha obedecido. E às vezes nós estamos igualzinho com Deus. Nós estamos escutando a palavra, mas não estamos ouvindo. Estamos escutando só com os ouvidos naturais, mas não estamos ouvindo com os ouvidos espirituais, com o coração. Porque quando ouvimos com o coração, com o nosso espírito, paramos. O que é ouvir? Dar atenção, parar. Parar com tudo. Porque se só escutamos, vamos escutar apenas aquilo que queremos. Mas quando ouvimos, nós paramos para detalhes. E a gente para e ouve. E ali vem o entendimento. Porque, irmãos, a palavra de Deus está sendo anunciada em muitos lugares. Tem muita gente falando a palavra. Mas a Bíblia fala que a letra mata, o Espírito vivifica. Não basta apenas escutarmos, como eu falei, mas ouvir. Ouvir é receber o entendimento, é entender, é discernimento. Quando você vier para a igreja, quando você for ler a Bíblia, quando você for ouvir, você fale, Deus, eu quero sim ouvir a tua palavra. Não quero só escutar, eu quero ouvir. Porque quem ouve, entende, compreende e obedece. Se alguma palavra, vai ter umas que você não vai entender. Busque até você ter um entendimento. Peça ajuda. Pastor, o irmão, o obreiro,
Muitas pessoas falam assim, olha, eu estou tentando um entendimento nessa palavra, não estou conseguindo, estou buscando, pode me ajudar? Ela tem queimado no meu coração. Irmãos, quantas vezes teve palavra que eu tive que ler 10, 15, 20 vezes até, e eu sentia que Deus queria falar comigo ali. E eu falei, Deus, não estou entendendo, não estou compreendendo, não estou entendendo. E fiquei ali, em oração, louvando. Deus fala, não saio daqui até o Senhor revelar o que o Senhor quer falar comigo. E Ele revela. Ele revela. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Você vai encontrar entendimento, conhecimento, quando você o buscar de todo o coração. Só que hoje, nesse mundo que nós vivemos, do WhatsApp, que é tudo instantâneo e rápido, a gente não tem paciência de buscar. A gente lê ali 3 minutos, 15 minutos, não viu, não sentiu Deus falar, não ouviu a voz de Deus. Deus não quer falar comigo e vai embora. Mas não permanece. Não mergulha, não vai ali no profundo com Deus. Quer receber no raso aquilo que Deus só entrega no profundo. Ah, mas porque irmão recebeu. Irmãos, não existe irmão melhor que ninguém. Existe irmão que vai no profundo. E existe aqueles que querem ficar no raso. Mas eu tenho medo de ir no profundo. Não tenha medo. Isso aí é mensagem de Satanás. É voz do diabo que não quer que você vá no profundo com Deus. Porque diamantes, ouro, não está na superfície. Está lá embaixo. Tem que cavar. Existe esforço, existe trabalho, exige de nós um esforço. E hoje a humanidade está acostumada em fazer algo tudo muito ligeiro, instantâneo. Não tem paciência de orar, não tem paciência de louvar, não tem paciência de buscar ao Senhor, de passar um tempo de intimidade com Deus. Jesus falou para os seus discípulos, não conseguiram orar nem uma hora comigo. Nem uma hora. Irmãos, comece a orar 10, 15, 20 minutos, porque quando Jesus te chamar para uma hora, você não vai sentir cansativo. Mas aquele que não costuma orar nem 10 minutos em casa, quando Jesus chama para uma hora, não consegue. Porque está no raso. Não consegue. Mas não é porque ele é pior ou melhor, não, é porque ele não está mergulhando. Vamos mergulhar no Senhor. Vamos mergulhar em Deus, vamos dar honra ao Senhor. Com toda a nossa casa. E com as primícias, agora ele falou, honra ao Senhor com tudo que você tem. E com as primícias, vamos lá para a gente encerrar, Provérbios 3, 9. E nós já vamos orar. Provérbios 3, 9. Olha só o que vai acontecer se você fizer isso, irmãos. Igual eu falei, mas a honra, a diferença de obediência. 3, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros. E transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com tudo que você tem. E com as primícias de toda a tua renda. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas, só adiantando, quando a gente for dar o dízimo, quando a gente vai fazer algo para Deus, dê da sua primícia. O seu dia, você vai louvar a Deus, dê da sua primícia. Deixa para o final. Dê do começo. Dê da primícia. Igual eu ministrei isso com as crianças, sobre o dízimo, a oferta com eles lá em cima. Eu falei com eles, Deus, você ganhou 10 reais. Aí você foi lá, comprou o doce, comprou ali a bala, gastou, e depois você vem e fala assim, quanto que é o meu dízimo? É R$1. 90, porque você tira a primícia também, né? Que é do sacerdote. Então fica 90. 10 centavos da primícia do sacerdote. 90 centavos é do Senhor. E aí você vai pegar aqueles 90 centavos e vai apresentar a Deus e falar, Deus, aqui está o meu dízimo, eu estou aqui te apresentando que o Senhor abençoe. E Deus, ele olha e fala, cadê os outros restantes? Eu vou abençoar o quê se você não tem mais nada? Está zerado? E a gente fala assim, Deus, mas eu honrei, eu estou dando o meu dízimo. Ele falou, mas eu não posso abençoar o nada, porque você já gastou. Primeiro, entrega. Depois você usa, porque já vai estar com a bênção de Deus.
Aí elas brincaram, nossa tia, primeiro eu compro tudo o que eu quero, depois eu trago o dízimo. Falei, não, você pode trazer depois. A questão é você já apresentar ao Senhor antes de você gastar. É você falar, Deus, aqui está a parte do Senhor, nessa eu não toco. Não adianta você gastar e depois no dinheiro que você ganhou no outro. Aí eu brinquei com eles. Eu falei, olha, você ganhou R$10 hoje, R$10 amanhã. Você ganhou quanto? 20. Mas no dia que você ganhou, ali você ganhou R$20, você não gastou daqueles 10, mas outro dia você ganhou mais 10, ficou com 20. Aí você pega e fala assim, Deus, eu sei que eu tenho que dar R$20, mas eu vou dar R$1, vou dar o dízimo dos R$10 de ontem, e amanhã, quando eu ganhar de novo, eu dou do de hoje, porque agora eu preciso dos R$19. Eu preciso dos 18, quer dizer. Aí você só vai receber bênção de uma parte, porque a outra você já gastou antes de você entregar. Deu para entender? Eles entenderam. E eles falaram, nossa tia, então agora eu não vou gastar mais, eu vou primeiro pedir. Aí eu falei, às vezes você não tem troco. Você vai lá, você compra o seu doce, compra o que você quer. Mas lembrando, aqui, essa parte eu não posso tocar. Eu dei o exemplo dos meus filhos quando eram pequenininhos. A gente ia na sede lá em São Paulo, quando a gente pastoreava na Igreja da Graça. E eles ganhavam muito assim, trocado, para ir na doceria de frente com a sede. E eles iam na doceria e eles com 4, 5 anos, eles iam lá com a gente e falavam, mamãe, quanto que eu posso gastar desses R$2? Eu falei, quanto que é o dízimo, filho? Aí 20 centavos. Eu falei, então você ganhava R$2? Ele falou, então eu posso gastar em 1,80, né, mamãe? Eu falei, é. Ele ia lá. Aí às vezes o doce ia dar um pouquinho mais. Ele, eu não posso, tira uma bala. Porque esses 20 não é meu, é do Senhor. Ele sabia que podia gastar aquela parte. Porque ele sabia que aquela parte era do Senhor. Ele não ia contando que eu ia inteirar aquela parte. Ou que o outro pastor ia dar mais R$2 para ele. Então ele ia tirar o dízimo de tudo depois. Mas é já apresentar. Deus está aqui. Eu já recebi, está na minha mão. Eu apresento ao Senhor e essa parte é do Senhor. Mesmo que eu leve depois. Hoje é tão fácil, né? Você já pode mandar a sua premissa, o seu dízimo pelo Pix, é rapidinho. Mas às vezes não tem como. Começa a dar honra ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? Espero que Deus tenha falado no teu coração, amém? Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Ele, amados, que Ele merece. Vamos honrar. Dá honra.